Retomando essa perspectiva, né? Eu é um outro, vamos ver como é que isso funciona quando a gente pega, por exemplo, certos relatos do mítico que está presente nas histórias mitológicas. Eu me refiro ao relato que envolve a Sibila de Cumas e sua relação com o deus Apolo. Como uma grande profetisa, né, Apolo dá a ela o direito de pedir o que quiser ao deus. E aí ela diz que quer ter uma vida longeva, uma vida muito longeva, né? Quase que se aproximando a coisa do eterno, do que é concernente à figura dos deuses. E Apolo concede isso. Somente que ela esquece de pedir sair do contexto das finitudes. Ela esquece disso. Ela esquece de dizer, bom, eu quero me manter do jeito que eu estou agora. Como a história lá do Dorian, né? Só que ele não sai das finitudes na medida em que é registrado no quadro todos os traços que ele obtém a partir da sua maneira de lidar com as finitudes. Chega um ponto que essa Sibila ela vai definhando, né? De uma forma assim drástica para ela. Isso aí conduz, né, pelo caminho estabelecido através da frase do poeta Rimbaud, quando trata acerca do eu, mas que se mantém e que se coloca de forma indefinida, sem fim. A terminalidade não será assim considerada. É um princípio colocado por Rimbaud numa carta em que ele afirma: eu é um outro. Afirma eu, ele não diz o eu, ele diz eu é um outro. E atribui a isso aí, essa condição. Afinal de contas, você não pode se separar da vivência de se autodesignar eu. Você não pode fazer isso. Quer dizer, Dória não pode se afastar da relação com as finitudes. A Sibila de Cumas também não, né? Então, ele não vai afirmar o eu. Essa autodesignação, de maneira que exclui a terminalidade, vai vivenciar o âmago das finitudes e isso vai interferir na vida dos outros. O eu não é uma identidade pessoal fixa, mas uma construção da relação com os outros e com o mundo externo. E também, principalmente, consigo mesmo e na relação que se mantém com um outro elemento da formação da mente, que é o superior. O eu é descentralizado, influenciado pela cultura e se forma através do confronto com o diferente, incluído as partes do próprio indivíduo, que se manifestam como desconhecidas ou inconscientes, as pulsões, de modo que, para Rimbaud, o poeta deve se tornar um vidente e desorganizador de todos os sentidos para alcançar uma percepção profunda e alienar-se do senso comum. Quais são as implicações dessa frase, que nos serve para vermos toda a trama em relação ao sentido, que é o que estamos abordando agora? Uma primeira implicação é que eu é um outro, propõe o outro como definidor do eu. O indivíduo não é um ser autônomo, mas sim moldado pelas influências, relações e pela alteridade. Essa coisa da consciência e do inconsciente
A frase vai também sugerir uma divisão interna, onde o eu é, ao mesmo tempo, o que se conhece e o que se manifesta como outro vindo do inconsciente ou do desconhecido. O poeta busca, então, a ideia de Rimbaud é que o poeta busca o desregramento de todos os sentidos, para se libertar do senso comum e encontrar na linguagem algo do novo que ainda não entrou no campo do que é banal, do que é corriqueiro. Ele quer atingir uma palavra tão purificada e especial como se essa palavra fosse a palavra pronunciada na origem de tudo. E um outro elemento é de que o eu ele está sempre no processo de mudança. A identidade não é uma coisa estática, mas sim um processo contínuo de transformação e de busca. Vemos aí, por exemplo, o contexto da obra de Rimbaud, o contexto da obra e da inserção dele nessa obra. Rimbaud desenvolveu a ideia em uma carta, em 1871, a Georges Isambard, afirmando que eu não é o que pensa, mas o que é pensado, e que o poeta deve se tornar vidente para expressar o desconhecido. A obra explora as complexidades dessa busca pela alteridade no enfrentamento com os próprios demônios internos, de modo a vivenciar o que ele chama de desregramento, né, que seria uma forma de declarar poder e até onde vão os deuses. Porque não se pode viver no desregramento dos sentidos. Isso não é plausível para um Dorian, para a Sibila, nem para Rimbaud. O que não pode realizar, pois era eterno, mas não perdia o confronto com as finitudes. Também a Sibila, que ficou com a vida longeva, mas que não se livrava do envelhecimento, chegou ao cimo de desejar não mais viver. Assim, quando Rimbaud declara almejar o desregramento dos sentidos, poderia ter uma dimensão que o colocava perto desses deuses, procurando ir ao termo da formulação das palavras no ato poético. Essa trama aí de ir perto ou quase se equivalendo aos deuses, essa trama ela não pode ser feita na medida em que tudo do humano é estruturado para a vivência das finitudes. A vivência de que todos os atos, todas as formulações, todo o sentido, tudo que se passa na pessoa, se passa a partir dessa relação com o finito, de modo a ser isso algo extremamente enriquecedor para as pessoas. Quer dizer, o transitório, o que é eternamente transitório, é tão valoroso ou mais valoroso do que sair do transitório e vivenciar somente o campo do que é eterno.